Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de gestão pública sustentável. Vamos continuando aqui o nosso conteúdo, já quase chegando no final da nossa disciplina. Hoje temos uma aula que é referente àquele dia do carnaval, dia 28, que nós não tivemos aula. Estou repondo aqui a aula. Hoje vamos dar continuidade às políticas públicas que servem e dão instrumentos para que haja uma gestão pública sustentável. Lembrando que a nossa disciplina de gestão pública sustentável é baseada em princípios e instrumentos de gestão ambiental. Então, a gente busca aqui trazer os elementos que a legislação nos dá, através também da administração pública, para que nós possamos instaurar um novo modelo de desenvolvimento. Então, eu vou aqui espelhar para vocês o meu slide, tá ok? Na aula passada nós finalizamos aqui. Bom, estamos falando de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como finalidade principal fazer com que os bens produzidos possam circular no mercado de consumo de modo a evitar o descarte, o descarte desnecessário. Então, aquele descarte desnecessário deve ser evitado. E também institui a responsabilidade de todos os atores envolvidos na cadeia produtiva, certo? Desde aquele que concebe o produto até aquele que consome o produto. Então, todos possuem responsabilidade. Então, essa legislação deixa claro que a gestão pública deve atuar no sentido de dotar de responsabilidade todos os entes que participam da cadeia produtiva. Então, são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? O princípio da prevenção e da precaução, como eu falei na aula passada, a prevenção deve ser uma tônica da gestão ambiental, certo? Deve ser uma tônica da gestão pública ambiental, no sentido de sempre buscarmos a prevenção ao invés de remediar. É muito melhor prevenir do que remediar, já dizia aquele ditado popular. Então, prevenir para que não aconteçam os desastres, prevenir para que não aconteçam os danos ambientais, prevenir para que não aconteça a contaminação de corpos d'água e assim por diante. Certo? O poluidor pagador e o protetor recebedor significa que o poluidor pagador é aquele que polui e que tem responsabilidade sobre a recuperação do bem ambiental que ele poluiu. Se ele poluiu um corpo d'água, um rio, o mar, um córrego, então ele precisa recuperar. Se ele desmatou, se ele queimou, certo? Uma parte da floresta, uma parte da mata precisa recuperar. E do protetor recebedor, no sentido de que aquele que recebe, certo? Deve proteger efetivamente, que ele recebe a incumbência de ficar na guarda daquele bem, precisa realizar também a proteção, é responsabilidade dele. A visão sistêmica na gestão dos resíduos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Só retomando os pontos que nós vimos na aula passada bem rapidinho. Então, é preciso, para que haja uma gestão pública ambiental eficiente, que efetivamente se possa realizar uma gestão pública sistêmica sobre o meio ambiente. O que é que significa isso? Significa a compreensão que há efetivamente uma interligação, certo, entre todos os atores e bens protegidos, tá certo? E essa ligação ela tem seus tentáculos nas variáveis ambiental, uma variável ecológica, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde. Depende do meio ambiente, o meio ambiente está interligado com o meio social, com o meio cultural, lembrando dos povos tradicionais, né, principalmente, em relação à economia. Você tem que ter uma ligação com a economia, havendo planejamento econômico sobre isso, encarando-se a natureza como provedora de serviços ecossistêmicos. A tecnologia também exerce um papel fundamental.
E tudo isso resulta em melhor qualidade de vida, tem um impacto sobre a saúde pública, sem dúvida alguma. Melhor saneamento, melhor cuidado das áreas de mata, etc. Tudo isso recai, resulta numa melhor qualidade de vida das pessoas, consequentemente, tem impactos sobre a saúde pública. O desenvolvimento sustentável é um princípio, é a busca maior de uma gestão pública sustentável dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos também é o desenvolvimento sustentável. A ecoeficiência mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Então é preciso ter equilíbrio entre o crescimento econômico e a proteção da natureza. Nós falávamos isso no início da disciplina, certo? A chave essencial central de compreensão do desenvolvimento sustentável é justamente poder crescer de forma sustentável. Essa é a grande dificuldade. Crescer sem agredir o meio ambiente. Muito complexo isso, né? Então, a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Então, é preciso entender que a gestão ambiental, dentro da gestão pública ambiental, ela não ocorre de forma isolada. O poder público sozinho não faz nada, a iniciativa privada sozinha não faz nada e também a sociedade sozinha não faz nada. Então é preciso, ou o campo de ação é muito reduzido, é preciso que todos se irmanem, se juntem, cooperem para que efetivamente exista uma gestão pública sustentável, né? Então, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, eu falei em cadeia produtiva, né? Então, essa cadeia, na verdade, acaba sendo um ciclo produtivo e um ciclo de vida do produto. Ele foi concebido, ele foi produzido, ele está sendo usado, consumido, fruído, e aí ele pode ser descartado. Então, esse seria o ciclo de vida. Então, existe, portanto, uma responsabilidade compartilhada sobre esse ciclo de vida. Não podemos esquecer que cada um da cadeia produtiva tem responsabilidade sobre o ciclo produtivo desses bens, né? O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. Eu dei como exemplo as cooperativas de catadores, né? Essas cooperativas geram capital a partir do seu trabalho. Então, portanto, os resíduos geram sim certa possibilidade de renda, de trabalho para pessoas que vivem da coleta de resíduos nas ruas, né? Então, o respeito às diversidades locais e regionais. Então, cada região tem uma peculiaridade em relação aos resíduos. Então, é preciso entender como isso funciona regionalmente no país. O direito da sociedade à informação e ao controle social. Então, eu tenho que ter informações sobre o destino desses resíduos. Como esses resíduos estão sendo tratados efetivamente. Muitas vezes, os resíduos são coletados na indústria, no comércio, nas residências, e não sabemos o destino desses resíduos. E, portanto, além disso, precisamos ter o controle social. Só se tem controle social, ou seja, a participação da população nas decisões, se houver informação. Então, uma coisa depende da outra. Controle social depende de informação, certo? A razoabilidade e a proporcionalidade é preciso entender de forma racional e proporcional a atuação de cada um nessa cadeia produtiva. Qual é a implicação de cada um? Então, para que haja responsabilização proporcional, racional. Então, são objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Agora temos os objetivos. Buscar a saúde, buscar um ambiente saudável, buscar, portanto, a qualidade ambiental para que tenha como consequência uma vida saudável, uma qualidade de vida. Não geração, redução, reutilização, reciclagem. Não geração, redução, reutilização, reciclagem. Podemos resumir em 3 R's: redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Esse é um objetivo
para que não haja poluição ou que pelo menos o menor impacto seja gerado. O menor impacto seja gerado. Impacto haverá, mas como nós falávamos aqui em momentos passados da nossa disciplina, que a nossa busca como gestão pública sustentável é gerar o menor impacto possível ao meio ambiente. Estimula a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, e aí nesse contexto nós temos a possibilidade de produção, certo? De produção de indicadores que possa ajustar e dar possibilidades de tomada de decisão aos gestores públicos. Então, estimula a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços através de indicadores, através de dados. Eu posso estabelecer padrões sustentáveis de produção, de geração do produto, de manufatura, até o consumo. Okay? Adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. A busca sempre será essa, pelo desenvolvimento sustentável. E no contexto do desenvolvimento sustentável, nós temos a possibilidade de termos a geração de energia limpa. Certo? Aliás, de tecnologias limpas, a energia limpa é uma tecnologia limpa. Então temos que buscar sempre a menor degradação, a degradação até zero, difícil, certo? Mas que precisa ser buscada através da adoção de tecnologias limpas. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Então, nós temos os resíduos hospitalares, nós temos os resíduos radioativos, nós temos resíduos que contaminam severamente mais do que outros. Então, precisamos ter em mente, né, aí o Estado, através de uma gestão pública sustentável, o poder público, através de uma gestão pública sustentável, deve buscar meios, instrumentos para efetivamente praticar uma redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Então, incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Veja, o legislador tratou a reciclagem como sendo uma indústria, a indústria da reciclagem, não é? Que fomenta o uso de matérias-primas para a produção de novos produtos. Então você promove aí o que eu chamei na aula passada de economia circular. Mantém aquele produto o máximo de tempo possível no ciclo econômico, sem descartá-lo. Então eu reaproveito, reutilizo e produzo um novo produto, ok? Gestão integrada dos resíduos. Veja, uma grande dificuldade. Eu falava no início da disciplina que um dos princípios motrizes da gestão pública ambiental é justamente a gestão integrada. Integrar as ações é muito difícil, principalmente numa federação cooperativa como a nossa, multiescalar. Você tem municípios, Estado, Distrito Federal, União, né? E tem diversas diferenças regionais, então é difícil. Agora, a gestão integrada pode ser promovida, por exemplo, através de consórcios públicos, onde os municípios se unem, já que sozinhos eles não podem, aliás, sozinhos eles têm menor capacidade, né, como eu falava anteriormente, menor capacidade para instituir essa política nacional de resíduos sólidos. A maior dificuldade que existe, entrave que existe na política nacional de resíduos sólidos, sem dúvida alguma, é o financiamento, né? Sem dúvida alguma, porque os recursos que já existem nos municípios são comprometidos. É preciso ter mais recursos. E como temos uma grande quantidade de municípios pequenos, que não geram riquezas no sentido de terem indústrias, uma malha comercial considerável, gerando arrecadação e possibilidades de ter uma certa autonomia para a constituição e implementação da política nacional de resíduos sólidos. Precisamos de cooperação, precisamos integrar os municípios efetivamente em torno dessa política. A articulação entre as diferentes esferas de poder público e destas com o setor empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos, mais uma vez, reforçando o objetivo anterior. Eu preciso me integrar não só com o poder público, mas me integrar com a sociedade e o setor
O setor privado. Esse é o foco da gestão pública sustentável e dentro dela da gestão ambiental que vai buscar isso, essa integração. Capacidade técnica continuada na área de resíduos sólidos. Uma coisa é verdade também. Para que seja implementada uma política nacional de resíduos sólidos, eu preciso ter capacidade técnica. Não é só capacidade técnica, você tem política também. Políticos, uma capacidade político-social, mas é preciso uma capacidade técnica, sem dúvida alguma. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira. Então, não se descuida na lei da necessidade de sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento. É um empreendimento, seja só público, seja só privado, ou seja uma parceria público-privado. É preciso ter a sustentabilidade, ter custos compatíveis com o financiamento, com o pagamento, feito por nós, né? No fim das contas, quem paga todo o processo somos nós, de coleta de resíduos, de regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana. Eu preciso ter a regularidade e a continuidade da limpeza urbana e também do manejo de resíduos sólidos, porque senão não adianta, como acontece hoje. Você coleta os resíduos, mas não tem um aterro sanitário apropriado conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece, preconiza, apregoa. Não temos, então não adianta. Você tem limpeza urbana, mas você não tem manejo de resíduos sólidos. Você não tem o tratamento adequado dos resíduos sólidos. Prioridade nas aquisições e contraprestações governamentais para produtos reciclados e recicláveis. Certo? É importante isso. A legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que é necessário você priorizar a aquisição de produtos advindos da reciclagem, né, reciclados em geral. Então, nas licitações públicas, eu preciso buscar aquisições sustentáveis efetivamente, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo local e ambientalmente sustentáveis. Então, inciso 12, integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Fundamental isso, porque você tem numa ponta consumidores e catadores, principalmente catadores, aqueles que pegam resíduo, encaminham resíduos fazem a separação, certo? E aí encaminham esses resíduos para a indústria, vende no mercado para a indústria, gerando renda e gerando sustentabilidade. Então eu preciso integrar este personagem, este sujeito no processo. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Eu preciso saber qual o ciclo de vida. Me parece, aí é uma hipótese, eu acho que vocês também têm a mesma sensação, o ciclo de vida dos produtos a cada tempo diminui mais. Né? Uma TV não dura mais o tempo que durava há 20 anos atrás, não é? Uma lâmpada não dura mais a mesma quantidade de tempo que antigamente. Enfim, os produtos têm diminuído. É aquilo que nós chamamos, diminuído seu ciclo de vida, aquilo que nós chamamos de obsolescência programada. A obsolescência programada é justamente aquela atitude empresarial de se produzir cada vez mais manufaturas menos duráveis para que se promova cada vez mais o consumo ou o consumismo. Então isso, de certo modo, dá vazão a um processo deletério da natureza, ok? Então, o que mais? Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento de resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético. Então, dentro das empresas, eu preciso ter uma conduta voltada à implementação de instrumentos de gestão ambiental. Então, a gestão pública, para ser sustentável, ela precisa acompanhar esse processo e cobrar do setor empresarial para que ele possa efetivamente instalar, certo, instrumentos de recuperação, reuso de água,
certo? Reaproveitamento de materiais, separação de resíduos, e aí até mesmo o poder público incentivando para que esses empresários possam fazê-lo. Isso é muito importante. Estimula a rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Então, rotular ambientalmente significa colocar no rótulo dos produtos que aquele bem que você está comprando, aquele produto que você está comprando, ele advém de um processo de reciclagem. Ele é feito com produtos reciclados, tá certo? E aí você incentiva o consumo sustentável. Então, eu acredito numa mudança de perspectiva a partir do consumidor. Só o poder público não vai resolver. Só o poder público fiscalizando numa tônica de comando e controle não resolverá. É preciso incluir o consumidor nesse processo de gestão pública ambiental. Então, o artigo 25 desta mesma lei, o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. Vejam vocês que o nosso legislador não colocou sobre os ombros exclusivamente do poder público a responsabilidade de resolver o problema. Não. Ele colocou também junto, em parceria, cooperativamente, o setor empresarial e a coletividade. Porque sabedor que não há solução mágica nem solução individual, é uma solução coletiva. O artigo 30 fala o seguinte: é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta seção. Portanto, o ponto a ser considerado aqui é o da responsabilidade compartilhada. Frisem essa expressão. Responsabilidade compartilhada significa que todos estão nesse processo de responsabilização na cadeia produtiva. Algumas considerações finais neste ponto. Primeiro ponto, o desenvolvimento sustentável é um fim do Estado. Né? Agora, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, traz essa responsabilidade também para outros entes, para a coletividade, para a sociedade, para o empresariado. A Política Nacional de Recursos Hídricos também. A Política Nacional de Educação também. É um fim do Estado, porém o Estado é o articulador e deve ser o articulador de esforços concentrados em busca do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável está institucionalizado no ordenamento jurídico. Isso é fato. Como um elemento da gestão pública sustentável. O desenvolvimento sustentável é um elemento da gestão pública sustentável, com diversos instrumentos para chegar à sua consecução, à sua concretização. Há grandes dificuldades em implementar um estado jurídico ambiental. Sem dúvida. Sem dúvida, dificilmente isso está implementado de forma plena. Claro que não está. Ontem eu lia uma reportagem que mais de 5.000 autos de infração, salvo melhor juízo, essa era a cifra. 5.000 autos de infração estão para prescrever no âmbito do IBAMA. Significa que o IBAMA multou, mas não se cumpriu, e o prazo prescricional, ou seja, está perdendo a validade a obrigação de pagar essas multas. Ou seja, a ação do Estado foi ineficaz. Ineficaz. Chegou lá, multou, a multa não foi cumprida e agora vai prescrever. Então, é difícil, né? Eu acho que esse exemplo fala por si só. Conflitos entre o desenvolvimento econômico e o estado jurídico ambiental. Significa dizer que há uma dificuldade clara, prática, pragmática de se aliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Isso é fato. Não superamos essa fase de forma alguma. Então vamos enxergar mais além. Vamos além nesse processo. Tenho sede, muita sede quando estou falando. Veja só,
Outro pilar fundamental da gestão pública sustentável no âmbito da gestão ambiental é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Diria até que, depois da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, da nossa Constituição de 1988, seria, sem dúvida alguma, o principal diploma legal, o principal conjunto de instrumentos para a proteção ambiental. A formação de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E o que é um Sistema Nacional de Unidades de Conservação? Nada mais é do que você estabelecer áreas protegidas para a conservação do valor ecossistêmico daquela região, de modo que você tenha um status jurídico de proteção de tal maneira que você preserve aquela área de destruição, preserve aquela área de consumo excessivo dos recursos naturais e assim por diante, né? Então, existe um regime de propriedade, né, dessas áreas, que pode ser público, pode ser privado, pode ser misto, público e privado. Portanto, não se restringe apenas a um regime jurídico público, a uma área pública. Uma área privada poderá também ser objeto do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Não é? E é importante essa lei de 2000 porque ela sistematiza a proteção da natureza. O que é que significa isso? Dá uma lógica. Quando você fala que se Deus sistematidade, não é, a um processo, significa que se deu organização, se deu uma lógica, se deu uma compreensão, tem início, meio e fim, certo? Não há uma coisa anacrônica. Eu juntei as peças do quebra-cabeça para que haja uma compreensão dessa política pública ambiental, que é a instituição de unidades de conservação, que acaba favorecendo a coletividade. Formação de uma estrutura estatal de gestão, com o CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, de Conservação e Biodiversidade, são partes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o que é uma unidade de conservação? É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Veja alguns elementos agora, pausadamente. É um espaço territorial, primeira coisa. O que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e, especificamente, o que são as unidades de conservação? São espaços territoriais. Esses espaços territoriais contêm recursos ambientais. Então, a finalidade de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a priori, é a proteção desses espaços territoriais contendo os seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público. Outro elemento importante, legalmente instituído pelo poder público, mesmo que seja numa área privada, com objetivos de conservação e limites definidos. Então você tem um plano de manejo, você tem todo um planejamento para que existam claramente objetivos de conservação e os limites, né, dessa formação dessa unidade de conservação. Sob regime especial de administração, um regime próprio, que a legislação prevê, a qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, quando eu dou o status de unidade de conservação a um determinado território, significa dizer que eu estou dando uma proteção especial àquela região. Então, é constituído pelo conjunto das unidades, o sistema, e aí você tendo um sistema, você constitui esse sistema pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais, municipais, distritais, de acordo com o disposto nesta lei. Então, as diversas escalas político-administrativas da Federação Brasileira agem cooperativamente e, como resultado dessa cooperação, podem instituir, cada um em suas esferas, uma unidade de conservação, certo? Um sistema, ok? Então, conservação da natureza, que é definido
especificamente na lei do SNUC de 2000, lá se define conservação da natureza como manejo do uso humano da natureza. Significa que eu não posso separar a natureza do homem. O homem faz parte da natureza e o homem utiliza a natureza. Considerando isso, eu preciso realizar um manejo do uso humano da natureza. Eu preciso colocar normas, colocar metas, colocar formatos, modelos de interferência na natureza, de modo que se cause o menor impacto possível, dentro dessa tônica geral da gestão ambiental, menos agressiva ao meio ambiente, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do meio ambiente, do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras. Então, é um desenvolvimento sustentável intergeracional. Eu preservo para as atuais e para as próximas gerações, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Esse é o sentido lato sensu da conservação ambiental. E aí, dentro da conservação ambiental, eu tenho como finalidade conservar o quê? A diversidade biológica. Está definida também na Lei de 2000, a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Isso é a diversidade biológica. Né? Recurso ambiental, dentro da diversidade biológica e da conservação da natureza, eu tenho como objeto também a preservação do recurso ambiental. É a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna, a flora de forma geral. Então, veja uma coisa interessante nessa definição de recurso ambiental. Ela é bem mais ampla do que pensávamos. Não se restringe apenas à fauna e flora. É a atmosfera, são as águas interiores, superficiais, subterrâneos, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera. Aí fauna e flora. Então, veja como é amplo o conceito de recurso ambiental. Tá certo? E aí também tem o elemento da preservação. O que é a preservação? É o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a implementação, a simplificação, aliás, dos sistemas naturais. Vejam só. Então, se eu falo em preservação, e preservação ambiental a partir do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, eu estou falando da aplicação de um método ou de métodos para que isso aconteça. E aí, além de métodos, eu tenho que ter procedimentos administrativos, não é? Que resultam em leis, em normas, e essas normas estabelecem procedimentos administrativos, processos administrativos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, a diversidade biológica, além da manutenção dos processos ecológicos, das funções ecológicas, ecossistêmicas de cada bem ambiental, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais, porque o sistema natural ele não é simples, ele é complexo. Por isso que no final aí você tem prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Estou falando de mecanismos complexos, biológicos, químico-físicos. Não é algo simples. Então, proteção integral, algo importante que é pensado dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Portanto, a proteção integral é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, o máximo possível. Interferências vão existir, interferências reguladas, acompanhadas, monitoradas pelo poder público. Então, pode existir garimpo? Pode, desde que seja regulado, acompanhado, monitorado pelo poder público, licenciado pelo poder público, senão será irregular. A mineração pode existir desde que haja autorização, licenciamento ambiental e tudo mais.
E aí as auditorias ambientais precisam ser feitas, realizadas, de modo a verificar se realmente os impactos ficaram dentro do previsível ou se extrapolaram, ou se mecanismos de recuperação que foram estabelecidos para que a empresa desse um retorno à sociedade, já que ela vai realizar um empreendimento impactante, e a ela foi estabelecido o quê? Que ela ressarcisse a comunidade, estabelecesse um conjunto de meios para ressarcir a comunidade daquele impacto ambiental. Não só a comunidade, mas a própria natureza. Então, você precisa ter uma proteção integral, certo? A manutenção desses ecossistemas pensando de forma holística. Conservação in situ é a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, no meio onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Então, a conservação in situ é a busca de, na localidade onde esses bens ambientais estão, você realizar atividades de proteção específicas no local, certo? Entendendo a dinâmica ecossistêmica do local, ok? Manejo, que é uma expressão fundamental, porque estamos falando de unidades de conservação e eu preciso ter instrumentos de planejamento. O principal instrumento de planejamento é o próprio plano de manejo, que vai estabelecer como será essa interação entre o ser humano, certo, e o meio ambiente. De que modo? Como eu disse a você, essa interação pode ser regulada. Todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da biodiversidade biológica e dos ecossistemas. Então, todo e qualquer procedimento que vise assegurar a proteção da diversidade biológica e dos ecossistemas. Portanto, eu tenho procedimentos estabelecidos. Se trata a proteção integral, a proteção integral e a proteção da natureza, ela não é um ato aleatório. É um ato objetivo, pragmático, que tem início, meio e fim, tá certo? Portanto, você tem um procedimento que assegura essa conservação, um encadeamento de procedimentos que asseguram essa proteção efetivamente. O uso indireto, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Eu uso, por exemplo, para contemplar, uso para realização de turismo ecológico. Eu não extraio nenhum bem ambiental daquele ambiente. Uso direto já é o contrário, aquele que envolve coleta e uso comercial ou não dos recursos naturais. Tá certo? Envolve coleta, uso sustentável e exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então veja, para que exista o uso sustentável, a minha exploração do ambiente precisa ser controlada. Precisa ter um aspecto mais pragmático, técnico, a exploração do ambiente de maneira a garantir perenidade dos recursos naturais. Fazer com que os recursos naturais sobrevivam, estejam lá para as atuais e próximas gerações. Certo? Recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos também, porque cada um tem sua função na natureza, o seu conjunto de funções na natureza, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Veja uma coisa que chama a atenção nessa lei: o componente social e o componente econômico. A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação não enxerga a proteção ambiental como algo, como um mantra a ser perseguido de forma absoluta, sem contato com a sociedade, sem contato com a economia, sem contato com a realidade. Não, de forma alguma. Quem entende dessa maneira está usando de forma equivocada a legislação. A legislação, ela busca o modelo do desenvolvimento sustentável. E nós todos aqui sabemos já. Quem não sabia ficou sabendo a partir da nossa disciplina de gestão pública sustentável que a nossa busca incessante é pelo desenvolvimento sustentável que alia crescimento econômico com sustentabilidade, com proteção ambiental.
Extrativismo, uma palavra muito utilizada, especialmente na Amazônia. É um sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis. Só que esse extrativismo, que muitas vezes é visto como algo negativo, algo, digamos assim, pernicioso, porque não foi autorizado, porque é clandestino. Muitas vezes o extrativismo é confundido com clandestinidade. Só que nesse caso a legislação em nenhum momento faz essa confusão. Ela estabelece que o extrativismo é um sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável. Se é de modo sustentável, eu tenho um processo controlado, né? Então, eu extraio de modo sustentável recursos naturais renováveis, autorizadamente, pelo poder público. Do outro lado, você sabe que há impactos. Então, você tem um processo de recuperação. O que é recuperação? É conceder àquele ambiente o status quo ante, ou seja, a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada que pode ser diferente da sua condição original. Aí o legislador também compreende que, às vezes, não é possível restaurar ao modo anterior. Essa pureza ambiental, ela já foi violada. Ela já foi violada, tá certo? Então a restauração plena talvez não seja possível. E restauração, restituição do ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Então a recuperação, você busca a totalidade da recuperação, a restauração, você busca o possível, efetivamente. Agora, outro ponto que é um instrumento essencial dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e dentro da gestão ambiental para que haja uma gestão pública sustentável é o zoneamento. Eu preciso ter um zoneamento que vai me ajudar na definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica. Certo? Portanto, o zoneamento é a separação de áreas conforme as necessidades e as demandas apresentadas dentro dos parâmetros legais, os parâmetros de planejamento ou de gestão, né? O plano de manejo, portanto, é o documento técnico mediante o qual com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Portanto, você tem um documento que estabelece uma preservação ambiental controlada, com metas, com finalidade, com objetivos, com parâmetros. É algo que não é de modo algum aleatório. Zona de amortecimento, certo? No entorno da unidade de conservação tem uma zona que protege a zona protegida, o entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Portanto, significa que eu estabeleço um limite para que as pessoas não realizem atividades impactantes e que isso chegue diretamente na unidade de conservação protegida. Então, corredores ecológicos, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, principalmente na Mata Atlântica, a formação de corredores ecológicos para que as espécies possam transitar naturalmente, entre aspas, entre uma zona e outra, certo? Corredores ecológicos, porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, por isso corredores, que possibilitam entre elas o fluxo de genes, o fluxo genético e o movimento da biota nas populações naturais, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas. A recuperação, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela nas unidades individuais. Portanto, o estabelecimento de zonas de áreas onde as espécies possam transitar naturalmente. Então, dentre outros objetivos, contribuir para a manutenção, né? E aí os objetivos
específicos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós temos o primeiro, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Veja, para quem diz, eu sou contra unidades de conservação, nós protegemos cerca de 11% do nosso território. 11%. Essa proteção é essencial para que haja, certo, a conservação de recursos genéticos, essencialmente, né, dos nossos ecossistemas. Né? Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, outro objetivo. Contribuir para a manutenção e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Certo? Eu tenho os recursos naturais, eu preciso promover o crescimento, mas o crescimento com olho na sustentabilidade. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Eu tenho que ter um outro modelo de desenvolvimento, porque aí não dá um desenvolvimento pautado apenas no crescimento, apenas na extração de recursos naturais, sem se preocupar com a sua preservação, com a sua perenidade. Então é fundamental que haja a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Olha só, paisagens belas que precisam ser contempladas, certo? Preservadas, no sentido até de ter as espécies protegidas no seu interior, né? Sabendo que ela já foi alterada, mas buscamos a mínima alteração possível, tá certo? Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Então, veja, eu tenho que pensar no que está acima da terra, acima do solo e abaixo do solo. Eu tenho uma riqueza maravilhosa, uma riqueza arqueológica, uma riqueza de cavernas, por exemplo, lá no Goiás, lá no Centro-Oeste, né, maravilhosa, né, essa riqueza paleontológica que nós temos aqui na Paraíba, lá nas pegadas dos dinossauros em Sousa, aqui nas pedras das Itacoatiaras, aqui no Ingá, tá certo? Lá no Piauí, não é? Na Serra da Canastra e assim por diante. A gente tem grandes bens ambientais, culturais que precisam ser preservados, ok? Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, fundamental. Eu preciso ter os recursos hídricos efetivamente protegidos, todo o entorno dos recursos hídricos precisam estar protegidos efetivamente, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, como já falado anteriormente, nas próprias definições a gente vê que esse é um objetivo efetivo, então não tem sentido estabelecer um sistema nacional de unidades de conservação numa perspectiva de gestão pública sustentável dentro da gestão ambiental, se não for para proteger ecossistemas degradados. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Veja, nada disso vai acontecer se você não der estímulo à pesquisa científica. Então, a pesquisa é fundamental nesse processo, porque se não houver pesquisa, se não houver estudos, acompanhamento, monitoramento, certo? Você vai ter um sistema ineficaz. Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação ele só funciona do ponto de vista da gestão pública sustentável se houver uma estratégia muito clara, pública, no sentido de investir em pesquisa. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. Veja, a variável social está sempre presente. Precisamos pensar de forma conjunta. Não há uma preservação ambiental isolando a população e retirando a população do processo. A população tem que estar no processo, senão isso não acontecerá pelas mãos exclusivas do poder público, tá certo? Tem que haver uma sensibilização também da população e a população tem que participar do planejamento. Então, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Veja, nós temos a parte do lazer, isso é fundamental, o contato com a natureza, isso incentiva
fortemente a nossa sensibilização em relação à necessidade de um plano claro de gestão ambiental pautado na proteção. Certo? Proteger os recursos naturais. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e provendo-as social e economicamente. Então, os povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, que estão em contato direto com a natureza, eles também sabem preservar, eles têm seus saberes. Eu preciso valorizar isso e integrá-los no processo de preservação ambiental. Quais são as diretrizes? Quais são os pontos essenciais? Primeiro, assegurar que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. A maior diversidade possível tem que estar naquele nicho. Eu preciso reunir a maior diversidade possível para que haja relevância. Certo? Assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao desenvolvimento da sociedade, no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidades de Conservação. Mais uma vez, a variável social, a sociedade, precisa ser desenvolvida também. Ela precisa estar no processo também. Assegurem. Do contrário, haverá um fracasso dessa política nacional de meio ambiente, né, em que se baseia o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Então, as populações locais precisam participar, como eu já falei. Busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional. Veja, mais uma vez, dentro daquela perspectiva da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Política Nacional de Educação Ambiental, não há implementação de uma política ambiental se não for através da coletividade. Isso também acontece em relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. Há possibilidade de sustentabilidade econômica, a possibilidade de manutenção dessas unidades a partir da sua própria utilização. Permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens, dos animais e plantas domesticadas e recursos genéticos silvestres, dizendo há a possibilidade de se conservar in situ, ou seja, no local, determinadas espécies, determinadas situações específicas precisam ser tratadas e eu preciso dar acesso a essa proteção. Assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada, mais uma vez. Veja como é forte isso, com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. Mais uma vez, a variável da sociedade, a integração da proteção de todos os ecossistemas e tudo que faz parte dessa diversidade ecológica, dos bens ambientais, incluindo as águas circundantes. Isso tudo tem que estar linkado com as necessidades sociais e econômicas locais para que haja sensibilização. A sensibilização social é fundamental. Que considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento. Mais uma vez, mais claro do que isso, não tem. A sociedade está presente, a sociedade não deve estar isolada. E a adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Eu preciso ter técnica. Eu preciso ter método. Eu preciso ser pragmático. Eu preciso estabelecer metas, eu preciso entender que a natureza é provedora de serviços ecossistêmicos. Garantam às populações tradicionais, cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos,
ou a justa indenização pelos recursos perdidos. Então, as populações tradicionais, sua subsistência depende da utilização desses recursos naturais mais do que outros, né? No interior dessas unidades de conservação. E aí são meios de subsistência que precisam ser considerados. E se houver essa exploração, tem que existir uma justa indenização pelos recursos perdidos. Garanta uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. Esse é um calcanhar de Aquiles no sistema de unidades de conservação. A capacidade de sustentabilidade econômico-financeira. Essa é uma questão. Não se faz proteção da natureza só com saliva. Não se faz. Se faz gestão sustentável, gestão ambiental dentro de uma política pública, né? Uma gestão pública, aliás, sustentável, só com orçamento. Preciso ter orçamento destinado a isso. Busquem conferir as unidades de conservação nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira. É outro desafio, dar autonomia a essas entidades de modo que elas possam se manter efetivamente, né? Busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contínuas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e preservação e recuperação dos ecossistemas. Pensemos o seguinte, a Mata Atlântica só tem 11%, só restou 11% da mata original. Então esses 11% precisam ser preservados com estratégia. Então eu preciso criar unidades de conservação com diversos regimes, de modo que eu tenha corredores ecológicos e que eu possa utilizar de forma múltipla aquela região, inclusive incluindo a população do entorno. Por isso que é importante, certo, que haja esse conjunto integrado de unidades de conservação. Governança e gestão. Primeiro, o CONAMA atua nesse processo, né? O CONAMA, o órgão central, o Ministério do Meio Ambiente. O órgão executivo é o Instituto Chico Mendes e o IBAMA, esses dois órgãos, mas especificamente para as unidades de conservação, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais com a função de implementar o SNUC, subsidiar, né, as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação. Esse é o processo de gestão mais duro, mais técnico, né? Então, nesse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, certo, nós temos regras próprias de uso e manejo, definidas em lei, sendo uma especialização do espaço protegido, criadas pela Lei 9.985 de 2000. Podem ser federais, estaduais, municipais, faltou aí distrital. Mas o distrito cumpre função de Estado e município, portanto, o que o Estado e o município podem, o Distrito Federal também pode realizar. Crescimento das unidades de conservação nas décadas de 90 e 2000, houve um crescimento grande, bem como de reservas particulares do patrimônio natural, que são unidades de conservação instituídas em terras privadas. Houve um crescimento estratosférico. Agora, o grande problema é operacionalizar a gestão, ter sustentabilidade econômica nesse processo todo. Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, né, institui as unidades de conservação de proteção integral, tá certo? Exemplo, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. São 5 espécies de unidades de proteção integral, as UPIs, né? As unidades de uso sustentável, as UUS, são a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Certo? Então, o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza. É a natureza.
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos desta lei. Significa dizer que é para contemplação, para o turismo ecológico, e não para extração, né? Não para o extrativismo, tá certo? O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Eu uso os recursos na unidade de uso sustentável e na unidade de proteção integral eu não uso. As unidades de proteção integral são estação ecológica, não é? A estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Aí, parágrafo 1º, veja só. Se eu estou falando de unidade de proteção integral, eu não vou extrair. Então, a possibilidade de realização, certo, de pesquisa científica é uma saída. A estação ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Eu tenho a área realizada, a área separada para ser estação ecológica, mas eu tenho propriedades vizinhas, particulares. E aí eu realizo a desapropriação. Parágrafo 2º, é proibida a visitação pública, exceto quando com o objetivo... É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional. Leva uma escola fundamental, ensino superior, para ter uma aula de campo, por exemplo, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. Então, o plano de manejo é fundamental. É a base que prevê tudo que pode acontecer dentro da unidade de conservação. Parágrafo 3º, né? A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Então, a pesquisa científica não pode ser realizada de forma indiscriminada. Existe uma ética para a pesquisa que precisa ser acompanhada, autorizada pelos órgãos competentes. Na estação ecológica, só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados. Então, ecossistemas modificados, e eu vou agir naquele ecossistema para recuperá-lo. Manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica. Certo? Eu vou interferir para promover a diversidade biológica e não para diminuir a diversidade. Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas, realizar coleta de vegetação, realizar monitoramento de animais, pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a, no máximo, 3% da extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares, né? Se for uma pesquisa científica cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, né, aí tem esse limite estabelecido pela legislação. A reserva biológica, outro tipo de unidade de proteção integral. Então, a reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota, né, dos elementos que fazem parte da diversidade biológica e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. Veja só a parte central disso que está estabelecido no artigo 10 da lei, certo? Sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Isso é fundamental. A reserva biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas da mesma forma que na estação ecológica, de acordo com o que dispõe a lei. É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com o regulamento próprio, uma visita de campo, uma aula de campo, certo?
A pesquisa científica depende da autorização prévia do órgão responsável pela administração, do conselho, que é responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Tem um regulamento da unidade de conservação, lá deve estar disposto os limites da ação desse tipo de pesquisa. Ao mesmo tempo que o conselho que organiza, que administra a unidade de conservação, a reserva biológica, precisa estar atento ao estabelecimento desses limites. Parque Nacional, e a gente está se encaminhando para o final, o Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, certo? De recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. O Parque Nacional tem essa diversidade. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, então é algo muito relevante, possibilitando a realização de pesquisas científicas, está autorizado, e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Então, o Parque Nacional é de posse do domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. Mesma lógica, a visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa científica depende de autorização, mais uma vez, do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou município, serão denominadas respectivamente Parque Estadual e Parque Nacional Municipal, aliás, Parque Natural Municipal. Parque Estadual no Estado e Parque Natural Municipal no município. Monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Exemplo, no nosso estado da Paraíba, o monumento natural lá de Souza, dos dinossauros, certo? Em virtude do valor arqueológico daquela região, foi transformado em monumento natural, numa unidade de proteção integral. O monumento natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Pode constituir um monumento natural, mas tem que haver uma separação aí com as atividades produtivas. Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as unidades e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada. É a única forma, de acordo com o que dispõe a lei. Parágrafo 3º, a visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade. Veja, novamente, a importância do plano de manejo. As normas é um documento estratégico ou de gestão estratégica para, certo, a unidade de conservação. As normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. Refúgio da vida silvestre. O refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Então, o objetivo específico é a reprodução. Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies. O refúgio de vida silvestre pode ser constituído por áreas particulares, certo? Desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Então, o legislador chamou o particular também a contribuir nesse processo de proteção da natureza. Havendo incompatibilidades entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração na unidade para a existência do refúgio de vida silvestre,
com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada de acordo com o que dispõe a lei, certo? A visitação está sujeita às normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e aquelas previstas em regulamento. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como aquelas previstas em regulamento. Então, a gente para. Na próxima aula, a gente continua com unidades de uso sustentável. Aí sim, nós podemos estabelecer a presença do homem, certo? Na extração de recursos, mas controlado também, tá certo? Então, estamos vendo os instrumentos principais para uma gestão pública sustentável, num contexto de gestão ambiental. Então, espero que tenha sido proveitosa essa aula, tá certo? Agradeço a presença de todos, a assistência de todos. Semana que vem a gente continua para chegar já no finalzinho do nosso curso, tá certo? E concluir de forma bem sucedida. Então, fica com Deus, uma boa semana para vocês, um bom final de semana e até mais.